A terra, que fora criada para ser um paraíso, estava mergulhada em corrupção. A violência e o egoísmo haviam se tornado a lei. Em meio a toda essa escuridão, vivia um homem chamado Noé. A Bíblia o descreve como um homem justo e íntegro, que andava com Deus. Deus, vendo a tristeza em que o mundo havia se transformado, tomou uma decisão drástica. Mas em sua misericórdia, ele escolheu Noé para uma missão que parecia impossível. Porém, um fim a toda a humanidade, pois a terra está cheia de violência. Construa para você uma arca de madeira de cipreste. As instruções eram precisas. Uma embarcação de proporções colossais, 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Em medidas modernas, isso seria aproximadamente 137 metros de comprimento, um navio gigantesco, construído longe de qualquer oceano. A construção e a zombaria, construção da arca. Noé e seus filhos trabalhando incansavelmente. As toras de madeira, o piche sendo aplicado ao redor. Pessoas zombando, rindo e apontando. Por décadas, Noé e sua família trabalharam, dia após dia, debaixo do sol escaldante. Eles seguiram as ordens divinas. A construção daquela arca em terra seca era um espetáculo. Para seus vizinhos, era uma loucura. Noé foi ridicularizado, chamado de tolo, um velho sonhador construindo um monumento à sua própria insensatez. Noé, que ignora as provocações e continua seu trabalho. Mas a fé de Noé não era baseada no que ele via, mas na promessa que ele ouviu. Enquanto o mundo ria, ele pregava sobre o arrependimento, oferecendo uma chance que ninguém aceitou. Ele não apenas construía um barco, ele era um farol de aviso em um mundo que se recusava a enxergar a tempestade que se aproximava. Uma cena majestosa e organizada, uma longa fila de animais de todos os tipos, marchando de dois em dois, em direção à arca. Leões ao lado de cordeiros, elefantes e pequenos roedores. Noé e sua família os guiam para dentro. Então, o dia chegou. O céu ainda estava azul, mas um desfile como nunca antes visto começou. Animais de todas as espécies, guiados por um instinto divino, vieram dos 4 cantos da terra, de 2 em 2, macho e fêmea. Eles entraram na arca, aves, répteis, mamíferos, um santuário flutuante da criação de Deus. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras são os últimos a entrar. Eles olham uma última vez para o mundo exterior. A pesada porta da arca começa a se fechar lentamente. A câmera foca na fechadura externa, mostrando que ela foi fechada por uma força invisível. Quando o último animal estava a bordo, Noé e sua família entraram. O tempo da misericórdia havia terminado. Para os que estavam dentro, era a segurança da promessa. Para os que ficaram fora, o silêncio antes da tempestade. O dilúvio e a longa espera, a primeira gota de chuva. Depois, uma chuva torrencial. Imagens poderosas da água jorrando do céu e brotando da terra. A arca começa a boiar e a ser erguida. O mundo lá fora é submerso. Montanhas desaparecem sob as águas. Por 40 dias e 40 noites a chuva não cessou. As fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. As águas subiram, cobrindo as mais altas montanhas. Tudo o que tinha fôlego de vida em terra seca pereceu. Cena interna da arca. A luz de lamparinas. O som abafado da tempestade. Os animais calmos em seus compartimentos. A família de Noé em oração ou cuidando de suas tarefas. Dentro da arca. Em meio ao caos do mundo, reinava ordem. Por 150 dias, eles flutuaram sobre um oceano sem fim, um pequeno ponto de vida,
em um planeta silenciado pela água. Foi um teste de paciência, de fé e de confiança de que Deus não os havia esquecido. Terra à vista e a promessa. A água começa a baixar. A arca repousa suavemente no topo de uma montanha. Noé abre uma janela, ele solta um corvo e depois uma pomba. A pomba retorna com um ramo de oliveira no bico. O rosto de Noé, com um sorriso de alívio e esperança. Finalmente, as águas começaram a recuar. A arca pousou sobre os montes de Ararat. Após semanas de espera, Noé enviou uma pomba, que retornou com um ramo de oliveira, menos um sinal inconfundível de que a vida havia retornado à terra. A porta se abriu para um mundo lavado, limpo e silencioso. Noé e sua família saem da arca. Os animais descem em um novo mundo. Noé constrói um altar e oferece um sacrifício de gratidão. Um magnífico arco-íris se forma no céu. O primeiro ato de Noé em terra firme foi construir um altar e agradecer. E Deus respondeu, fazendo uma aliança com Noé, com sua descendência e com todas as criaturas viventes. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O meu arco ponho nas nuvens. Ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Conclusão. O legado. A família de Noé olhando para o horizonte, para o arco-íris. A cena se funde com imagens modernas do nosso planeta. A história da Arca de Noé não é apenas sobre um dilúvio de água, mas sobre a perseverança da fé em um mar de descrença. Um lembrete poderoso de que, mesmo nas mais escuras tempestades, há a promessa de um novo começo. O arco-íris não é apenas um fenômeno da natureza, é um símbolo eterno da misericórdia, da esperança e da fidelidade de Deus.